E aí, pessoal do Rude Ramos, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Rude Ramos Podcast, esse podcast da região que vai trazer histórias incríveis, histórias de pessoas conhecidas e de pessoas também que não são conhecidas, que estão aí no anonimato, mas que têm histórias incríveis. E hoje tenho dois convidados aqui especiais, que também têm muitas histórias, moradores aqui da região, há muitos anos. E daqui a pouco eu vou. Antes de falar deles, antes de falar quem está aqui hoje, deixa eu falar aqui rapidinho, ó. Hoje nós temos apoiando aqui, patrocinando esse episódio, aqui, ó. Casa de Esfirra Senador. Tem aqui, ó, umas esfirras aqui, ó. Da hora, hein? Dá pra ver na câmera? Ó. A gente já comeu algumas ali. Daqui a pouco a gente vai comer essas aqui também. Eu não deixei ninguém comer pra gente poder mostrar, né, a cara delas. Mas tem lá no Instagram, nos stories, tem umas fotos delas também, um videozinho, pode olhar lá. Lá tem o link também para você entrar e fazer o pedido também direto pelo aplicativo. Dá para você baixar o aplicativo deles e pedir pelo site também. Então entra lá que tem o link, só clicar. E também quero agradecer hoje a Barbearia Sacramento, que fica na rua Sacramento, número 361, aqui no Rude Ramos também. Na Rua da Metodista. Hoje ele deixou meu cabelinho na régua aqui, ó. Já sou bonito, agora eu fiquei mais bonito ainda, né? E o pessoal já tá dando risada aqui. Mas, ó, Barbearia Sacramento. Também eu vou deixar lá o link deles também. Você pode clicar no link e agendar o corte, a barba de vocês, que é muito bom. E é isso. Esse programa é pra gente estar valorizando aqui o pessoal, trazendo as histórias, como eu já falei aqui, do Ruge Ramos. E hoje vai ser um programa engraçado, um pouco engraçado, porque nós temos aqui uma professora universitária e eu falando algumas coisas aqui, ela já estava me corrigindo. Então, vai ser o programa, um dos programas que você vai dar muita risada. E o outro convidado é uma pessoa que foi 5 vezes campeão brasileiro de ciclismo, tem muitas histórias, correu fora do Brasil, foi representante do Brasil de ciclismo, representou São Bernardo também. Então tem muitas histórias. Não vamos contar todas as histórias, senão a gente vai ficar muitos episódios aqui. Mas vou apresentar para vocês hoje os dois convidados, Miguel Duarte da Silva Neto e Luciane Duarte da Silva Neto, pai e filha que vai trazer aqui histórias muito legais para vocês. Então, se apresente aí. Vamos começar por quem? Começar por quem? Tira para o ímpar aí. Primeiro os mais velhos, né? Se apresente e fala um pouquinho de você bem breve aí, Miguel. Miguel Duarte da Silva, né, um dos dinossauros do ciclismo brasileiro, é, São Bernardense, Ramense, sempre andei aqui pelo Ruge, sempre gostei do Ruge, moro no Ruge Ramos, e encontrei no Ruge Ramos há mais de 2 décadas, um lugar muito bom para morar. E pretendo contar algumas coisas do que se passou aqui na minha vida no Ruge Ramos, em benefício do Deve, esporte deve, meu deve e ter muitas brasileiro. histórias aqui para contar, né? Isso, eu não daria uma gravação, talvez umas 80 gravações daria, mas vamos Aham, começar com uma por enquanto. E você, se apresente, fale um pouquinho de você, Luciane. Bom, eu sou Luciane Duarte. A minha conexão aqui com o de Ramos tem a ver com a minha história de vida, com a minha trajetória profissional, com a minha trajetória acadêmica. Então, vou contar um pouquinho, né, das minhas conexões aqui com o bairro. É um lugar que eu sou muito grata, né, porque grande parte aí da minha formação, da minha história, faz parte aqui desse lugar também. Ah, legal. E antes de começar a fazer algumas perguntas, a gente falar da região, é, pai e filho, né? Então, Miguel, a sua filha deu muito trabalho quando era pequena? Felizmente não, Aham. felizmente não. A menina, a primeira filha, foi muito dócil, muito boazinha, muito dedicada aos estudos e só tive satisfação. Nunca me deu trabalho, nunca Aham. fui chamado na escola, sempre com bom comportamento. A cara de E orgulho dela. não, e também eu também era sempre fui um pai daqueles da velha guarda antiga, rígido, né? Aham. E isso também modificou bastante a personalidade dos filhos. Isso é bom.
Pode Pai falar. militar. Pai militar, né? É verdade, né? Bom lembrar. A gente vai falar um É, pouquinho disso também, Pai né? militar, né? Educação rígida ali na linha. E tem o seu lado bom, né? Então, Tem, né? contribuiu aí pra. Falando em educação dessa parte, vocês acham, você falou da educação bem rígida, né? O que que vocês acham da educação de hoje? Vocês acham que está diferente, está muito liberal, essa era tecnológica tem mudado a educação das crianças para melhor ou para pior? O que que vocês acham? Pode falar. eu acho que, como a gente são um pouco mais vivido de anos de vida, experiência, se mudou muito. Eu digo assim, de 1000 para 1. O que Aham, se fazia na escola antes, hoje não existe. O método de ensino, o método de comportamento, e eu tiro o chapéu porque a evolução dos jovens e do cidadão cresceu muito. Eu tirei ideia pela neta, né? Com 5 anos de idade, ela faz coisas que eu comecei sim. a fazer com 30. Então, Bem, você vê bem que a diferente, né? evolução da educação cresceu muito, graças também à tecnologia, à internet, essas coisas, né? E na época do senhor da escola, a educação era o quê? Na reguada, né? Não, ali era assim, tinha que fazer a lição de casa, né? Tinha que ir para a escola, ninguém queria ir para a escola, queria brincar. Mas naquele tempo tinha a caderneta de presença, né? E Aham. você chegava em casa, tinha que mostrar para a mãe que você esteve na escola, porque tinha um carimbo de presença lá. E ai daqueles que não tivesse o carimbo, né? Era na régua mesmo, Era, né? era na cinta, na régua e na torção de orelha, né? E a gente fazia a lição de casa, aquelas coisas todas, mas o objetivo de criança sempre foi brincar, né? Aham. Então, para mim mesmo, o estudo foi uma coisa difícil, porque não tinha referência, né? Meu pai também pouco estudo, minha mãe pouco estudo, mas graças a Deus de boas índoles, de boas morais, boas morais, que educou Aham. eu e mais 8 filhos, 7 Legal. homens e 2 mulheres, e graças a Deus todos nunca tivemos passagem pela polícia, nunca fomos presos, nunca fomos Aham. intimados, porque foi uma educação da época bastante rígida, né? Também não tinha tudo que tem hoje, não tinha acesso E a nem a na, telefone. assim, o senhor pegou uma geração que era bem rígido. A geração do senhor, porque depois veio a geração do senhor e depois a geração da Lu. Então, a geração do Isso. senhor de educação, como que o senhor, assim, educou seus filhos? Como que você já via, assim, o que seus pais faziam que você fez diferente? Eu procurei dar ou ensinar o melhor. Aham. Lógico que eu sempre fui duro, sempre cobrei, porque quando eu comecei a fazer esporte, eu comecei a viajar. Aham. E aprendi muito lá fora, aprendi muito no esporte, e eu via que eu estava atrasado em relação a estudo. Sim. Então eu tentei passar e consegui passar que o estudo, a educação é primordial para uma pessoa. Aham. Se você não tiver um diploma universitário, você está atrasado. Aham. Naquele tempo eu já imaginava isso. Hoje, até para você fazer um concurso de operador de máquinas, você precisa ter um diploma e você tem que ter conceito. Então, a diferença é que hoje se tornou muito mais fácil estudar, Aham. porque é muito mais livre, Tá você tudo, tem tá tudo na palma da mão, tudo da né? palma da mão. E- Você tem internet, sem tudo. Naquele Aham. tempo era aquela liçãozinha de casa, cartilha Caminho Suave, quem conheceu, e tinha que estar direitinho. Aham. E uma prova no final do ano só. Aham. Você não tinha várias provas, é o final do ano. E Então, a Luciane pode falar bem dessa questão da educação, né, de hoje. Tá bem diferente também, Luciane? Até na questão que o Miguel falou, a questão do estudo. E até outra pergunta também, acho que é interessante você que tá ali no dia a dia, convivendo com isso, você acha hoje que também a questão do diploma interfere muito? Porque eu lembro que nessa geração que o Miguel falou, é muito importante. Fazia muito. Quem não tinha um diploma realmente não era nada, né? Hoje em dia isso mudou com esses cursos que a gente tem na internet, profissionalizantes, e o mercado diferente também. Olha, falar de educação, para mim,
um pouco complexo, porque além da minha experiência, né, estudei e a gente acaba fazendo algumas conexões com a teoria que a gente tem na universidade, Aham. né? Então, começando pela minha experiência, eu acho que da minha época, então da época do meu pai, né, dessa educação mais rígida, né, dessa dificuldade para se chegar à escola, né? Aham. Você não contou, né, pai? Mas assim, quantos quilômetros você andava para ir numa escola, né? Assim, muitas vezes de 8 chinelo, quilômetros. 8 8 quilômetros. quilômetros todo dia. Então, Todo assim, dia, era sol e chuva. uma A realidade pé, estrada de terra, barro. que na Era na minha época dificuldade, né? já era um É, pouco mais cômodo, dificuldade. né? Mas então, assim, eu acho que essa referência da importância do estudo foi fundamental para a minha formação, né, Aham. para a minha trajetória, para que hoje eu pudesse, assim, alcançar algumas coisas que eu fui, assim, colocando como meta e fui realizando, né? Mas, então, essas referências em relação à escolaridade passada pelos pais é Aham. muito importante na continuidade dos estudos, né? O Sim. pai que ele é muito ausente, ele não mostra para o filho o quanto aquilo é importante, né? Por consequência, essa pessoa não vai dar a importância para os estudos, então no primeiro momento, o que é fundamental é a influência dos pais, a influência dos cuidadores em relação a essa importância do estudar. E tudo. Então, assim, eu vejo que existiram muitas grandes mudanças, né, Uhum. nessas últimas gerações. Como meu pai falou, da época dele para minha época, para a época da minha sobrinha hoje, né, Aham. foram muitas transformações. É, Em relação à minha formação, eu me graduei em administração. Aham. Inclusive aqui na Universidade Metodista, que faz parte aqui do bairro do Rude Ramos, e por Tradicional. isso a minha conexão, né? Uma Aham. universidade muito tradicional, uma ótima qualidade de ensino, e, e com muito custo, assim, eu acho que eu comecei a minha universidade aos 24, 25 anos, então eu consegui chegar à universidade muito tardiamente, né? Aham. Mas consegui. E aí, depois que eu agarrei essa oportunidade, eu fui com unhas e dentes para cima. E aí, depois da graduação, eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar na universidade, né? E aí, Na lá Metodista. dentro, isso. E aí, lá dentro, eu fiz pós-graduação em docência no ensino superior, entrei no mestrado em administração. Quando eu estava finalizando o mestrado, eu engatei uma outra pós-graduação em extensão universitária. Paralelo à extensão universitária, eu fiz uma especialização em gestão estratégica de pessoas e psicologia organizacional. Tô ficando com vergonha já que eu quase não estudei. E finalizei agora, em 2022, o doutorado em educação. Aham. Então, mas é aquela questão de oportunidade. É Sim. lógico que diante do desafio de um início de curso, você fala, pô, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar E é conta? bem difícil, né, para o estudante hoje. É muito difícil você conseguir finalizar. E até uma pergunta. Quando você iniciou os seus estudos, você já morava em São Bernardo, né? Você morava onde? No, Quando eu iniciei a universidade aqui no Rude no Ramos. Rude No Ramos. Rude Ramos. E, Eu morei e estudei aqui. e como que você fez assim para você trabalhava nessa época também? Conciliar as duas coisas foi difícil? Tem Eu alguma? lembro que eu trabalhava, saía cedo de casa, trabalhava fora, né? E chegava na universidade à noite. E lá dentro da Metodista tem uma praça, que é uma maravilhosa, assim, super arborizada, um refúgio. Então eu chegava, ficava naquela praça por alguns minutos, retomava, né, o fôlego, e aí entrava na É um sala de espaço aula para ter maravilhoso, aula né?
até às 11 horas, direto. Então, essa estrutura também da universidade fez muita diferença, assim, em relação à qualidade de vida do dia a dia, né? Você chegar cansado do trabalho, ter aquele refrigério, Faz toda a aquele diferença. respiro. E aí, comi alguma coisa rapidinho. Muitas vezes, até o dog do Enéas, conhece o Enéas, que fica ali na Rua do Enéas é Sacramento? tradicional, né, da Rua do Enéas, dog do Sacramento. Enéas. E aí, comi um dog do Enéas e ia pra... Até quem já comeu o dog do Enéas que estiver assistindo, comenta aqui ó, no vídeo. Quem conhece a Luciane, fala se é boa Nossa. professora ou não, comenta aqui embaixo Não. também. Vamos... Não, o dog do Enéas, ele é muito tradicional. E ele é uma pessoa muito, muito simples, muito gente boa. Além do dog do Enéas. Onde, Pode falar. onde que é o dog do Enéas? Em frente na à frente do portaria, na Metodista. Sacramento. E além do dog do Enéas, tem mais algum comércio ali que marca os alunos até hoje? Ou que marca na época, assim? Então, o que mais marcou, né, é assim, até por uma questão de acessibilidade, né, é o dog do Enéas ali, mas assim, na mesma rua, na esquina, em frente à delegacia, tem uma pizzaria que, pelo amor de Deus, tem a melhor pizza. Super tradicional. Nossa, muito tradicional. E... É Montini, né? É. E... Então, foi também ali um dos marcos do pontos. tempo de estudo, que até hoje, vira e mexe, a gente vai lá e... Dog do Enéas depois faz o pix daqui pra gente pela Dog do Enéas, ó, faz o Pix pra gente, patrocina a gente. Ele é muito gente Montini boa. também, ó. Estamos falando aqui, hein? Não, legal. Vamos voltar um pouco pro Miguel, porque eu sei que ele quer falar. E até, ó, não é puxando o saco, não, mas eu também me formei na Metodista, fiz marketing lá. Com muito suor e sacrifício, mas eu consegui me formar. Eu já peguei a época do EAD. Então, assim, eu só consegui me formar porque eu fiz EAD. Então, assim, eu nunca fui um aluno tão aplicado, né? Mas, com muito esforço, eu consegui fazer o marketing. Sempre trabalhei com publicidade. E hoje, assim, depois de muito tempo que eu fiz a faculdade, depois de algum tempo, eu comecei a aplicar as coisas que eu fiz na faculdade. Então, assim, às vezes a gente estuda, mas não aplica no momento, né? Não arruma um trabalho direto no segmento, mas você usa isso para a vida inteira, né? Voltando para o Miguel, porque precisamos contar histórias. Aqui, ó, é contar histórias. Queremos conhecer as pessoas por trás do que a gente já conhece. O senhor, na época do senhor, o estudo talvez era mais escasso, mais difícil, né? E o senhor foi pro lado do esporte? Ou... Isso, o meu pai foi atleta, Uhum. ele morava em Ciclista Diadema, também, né? ciclista também, ele trabalhava de operário e também foi um ciclista, foi uma referência para mim e foi um desafio muito grande, porque eu, como um dos filhos mais velhos dele, na época tinha 12, 13 anos, e ele me levava para assistir as corridas de bicicleta e eu queria correr de bicicleta. E uma vez eu ouvi um comentário de um amigo dele, que aquilo marcou a minha vida até hoje. Eu sempre fui um gordinho, né? Aquele moleque gordinho, que comia os pão a mais, aquela coisa toda. E estava assistindo uma corrida, e meu pai não estava correndo nesse dia, foi lá na Vila Olímpia. E chegou um ciclista, amigo dele, começou a conversar e falou assim, é o teu filho? Ele falou, é meu filho. Ele falou, a pena que não vai ser corredor de bicicleta porque ele é gordinho. Uhum. Isso me marcou. Já ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Ali eu vi que já existia alguma coisa. Quantos irmãos você tinha? No final, depois são 9 irmãos, 7 homens e 2 mulheres. E alguém mais correu de bicicleta? Começaram, mas ninguém continuou. E você era o desacreditado porque era o gordinho? Eu era o desacreditado porque era o gordinho. Tanto que quando meu pai tinha uma bicicletaria aí na divisa da Pauliceia, com Diadema ali bem na divisa, e um dia chegou um ciclista, todos os ciclistas do ABC passavam lá. Porque como meu pai foi um grande campeão também de ciclismo, e ele tinha essa loja de bicicleta ali, todo mundo passava lá, e eu ficava admirando, né, aquelas bicicletas, corredor, e ouvindo, a minha orelha não é grande, mas eu ficava ouvindo, e um dia um cara chegou lá e vendeu uma bicicleta para meu pai, uma bicicleta de corrida, e eu sonhei naquele momento, eu falei assim, meu pai vai comprar para mim, e meu pai comprou a bicicleta, com bermuda, com capacete, tudo. E até eu queria o óculos que aquele cara usava, porque até hoje eu não achei um óculos igual. Esse óculos esse rapaz que vendeu, ele corria também? Ele corria também. Aí ele, por algum motivo, não me lembro qual, vendeu. Quando chegou a noite, na hora de ir embora,
Meu pai chamou meu irmão e deu a bicicleta para ele, meu irmão mais novo. Aham. Aquilo me desmontou. Falei, como? Eu sou o filho mais velho. Meu pai deu pro meu irmão mais novo. Caramba. Imagina Aí foi frustração. uma segunda decepção na minha vida. Aham. Porque primeiro o cara falou que eu não ia ser corredor de bicicleta. Depois eu comecei a pedalar para lá e para cá, para lá e para cá. Montei uma bicicleta com um quadro velho lá da bicicletaria do meu pai. E pedalando aqui pedalei 90% da minha vida no Ruy Ramos. Aham. Você morava onde? Eu morava Nessa na divisa com a Policéia, época? Aham. Era bem aqui embaixo, perto do Extra ali. perto do Oeste ali. Perto do Extra X. Aí eu treinava aqui no Ruge, Caminho do Mar, Vergueira, essas coisas. Aham. Mas era uma bicicleta montada de fundo de bicicletaria. Certo. Quando veio essa oportunidade, que eu imaginei que meu pai ia comprar para mim, ele comprou para o meu irmão. Aham. Imagina o quanto que eu chorei, né? Porque que eu sempre fui muito emotivo desde criança. Você tinha tudo pra ser uma pessoa revoltada e rebelde e tá E uma vida fui, diferente. e fui, Foi? e fui. E fui rebelde porque meu pai foi muito rígido na educação, né? Aham. O tal do pneu de bicicleta lá que chamava tubular comia solto lá. Devia doer. Batia mesmo, não tinha dó. Mas eu talvez fui um garoto... Chegou a apanhar de tubular, Luciano? Eu não precisei. Eles nunca tomaram tapa, vocês nunca tomaram tapa. E eu cheguei a ter muitas decepções no começo. Mas algo dentro de mim falava assim, eu vou mostrar que eu posso ser bom. Eu Legal. vou mostrar que eu posso ser bom. E foi, com esse quadro de bicicleta, eu comecei a primeira a equipe que eu corri foi uma equipe lá da Casa Verde. Aham. Meu pai era amigo lá, eles me deram uma camisa do Ciclo Zanola. E eu corri, minha primeira corrida federado foi 6º lugar. Aham. Porque aqui em São Bernardo, no ABC, Quando que você começou a participar das corridas, você lembra? eu acredito que foi em 70. Aham. Você tinha qual 70, idade, mais ou 71, menos? 15 anos. 15 anos. É. E aqui em São Bernardo tinha um clube chamado Calói Esporte Clube São Bernardo do Campo. Aham. Uma pergunta rápida. Você falou que você era rebelde e começou a correr. Você acha que o esporte mudou? Assim, teve o poder de mudar a sua vida nessa questão da rebeldia? Graças a Deus o esporte mudou. O ciclismo, no O caso. ciclismo, no meu caso, mudou. Porque o que aconteceu? Depois que eu me tornei um ciclista amador, a primeira bicicleta que eu ganhei de verdade foi dessa equipe de São Bernardo do Campo. Aham. Porque eu corria na Juvenil, que era um tipo de bicicleta sem marcha naquele tempo, e eu vim falar com o Progresso Ardanui, que era o treinador de São Bernardo, e ele me colocou para correr, já me deu uma bicicleta de categoria de marcha, que era uma categoria acima. Aham. Então foi a primeira bicicleta que eu ganhei de marcha, e coincidentemente, como eu sempre fui muito persistente e treinava, eu saía do serviço, que eu trabalhei também algum tempo numa metalúrgica em Diadema, eu chegava em casa às 5 horas, minha mãe fazia um pãozão com ovo mexido lá, comia, saía para treinar e chegava às 10 horas da noite, com sol e com chuva. Aham. E nos feriados, domingo, que não tinha corrida, saía para treinar ao mundo. Ó, Deus dará, pegava uma avenida, ia embora, voltava, só Deus sabe como chegava. E nessa trajetória de São Bernardo, eu ganhei essa bicicleta, comecei a competir e tive o privilégio, isso eu nunca posso esquecer, eu tive 2 grandes incentivos na minha vida. Quando eu fiz 18 anos, aqui no ABC chamava município não tributário, ninguém servia o exército. Aham. O máximo tiro de guerra. Sim. E eu já tinha sido dispensado do serviço militar, porque município não tributário, bastante gente, poucas vagas no tiro de guerra. Aham. E eu fui dispensado. E de repente me chega uma carta em casa para me se apresentar no 2º Batalhão de Guardas lá no Cambuci. Aham. Eu Daqui fiquei... Você foi pro Cambuci. Um quartel do exército tinha lá. Aham. Eu fiquei até admirado. Aí conversei com meu pai falou, deve ser porque você corre de bicicleta. Porque eu já figurava na 3ª categoria entre os 8 melhores de São Paulo. Aham. E cheguei lá, meu pai muito Caxias também, já cortou meu cabelo meio americano, naquela época tipo militar. Cheguei lá, fui alvo de gozação de todo mundo, né? Porque me apresentei como um soldado, com Sim. corte de cabelo. Imagina se falasse que era bullying.
Aham. Aquilo foi... Até cortando um pouco você. Na sua época, acho que na minha época também, a gente zoava muito um com o outro, né? Então na escola também tinha esse negócio de zoar. Tinha o bullying, mas não era. A gente não chamava disso, né? Até só pra Luciane falar um pouco. O senhor fala bastante, o senhor conta bastante história, isso é muito bom. Mas calma, Não, mas vamos é uma separando. história que você fala assim, mas peraí, agora, o que aconteceu? Não corta. Não, mas é justamente isso. Vamos cortando aqui para vocês ficarem até o final do vídeo. Luciane, falando dessa questão do bullying, como que você vê essa questão hoje no ensino, na educação hoje? Eu acho que as pessoas, elas estão muito fragilizadas emocionalmente, né? E as crianças, principalmente, as crianças, os jovens, alguns, né? Passaram por um processo de ausência dos pais em casa. Aham. E muitas vezes os pais... a criança ficava o tempo todo fora, né? Numa escola e tal. E o quanto é importante que no momento em que os pais estão com os filhos, né, seja o tempo que for, Aham. o quanto é importante que tenha uma troca emocional e sentimental para que a criança e o jovem tenham desenvolva ali um fortalecimento interior, né? Aham. Porque eu vejo que essa questão do bullying, da fragilidade emocional, tem muito a ver com as relações familiares. Então, se você tem um ambiente saudável, um ambiente ali onde a criança ou o adolescente tem um apoio emocional dos pais, Aham. ela fica menos fragilizada no seu ambiente escolar. Sim. Pelo menos é isso que eu acredito, né? Então, assim, a importância das relações, que não seja com os pais, mas que seja com os cuidadores. Enfim, o quanto essas relações em casa são importantes Aham. para fortalecer a criança, o jovem, aonde ela estiver, né? E aí entra também a questão do respeito, Sim. né? Então, além de você contribuir para que a criança e o adolescente tenha um maior fortalecimento emocional, que ela tenha uma segurança em relação a quem ela é, Sim. né? O que ela Aham. pode ser. E aí ela mesma vai se proteger. Porque uma coisa é uma brincadeira, né, que a gente faz no dia a dia, as crianças Sadio. fazem, Aham. os jovens fazem no dia a dia. Mas eu acho que Mas isso hoje- tomou uma proporção muito grande. Hoje em dia ficou. Então, As assim, brincadeiras ficou diferente, né? Assim, mas será que é a brincadeira que mudou ou será que foram eu acho que a as maneira de pessoas? pensar, né? As pessoas. Porque tá muito ligado também à questão da educação, como você tá falando, da educação que vem de casa, né? E que nem na nossa época, o Miguel passou, todo mundo zoava ele porque ele era gordinho. Hoje em dia também, assim, eu também passei muito por isso. Mas só que na época, assim, a gente ou levava na esportiva, ou ficava bravo com os outros, ou levava na esportiva. E aí depois veio esse negócio do bullying e tudo mais, né? Mas me fala uma coisa, de você, na sua época de escola. Você tá vendo que eu tô puxando aqui a história pra vocês, né? Eu quero saber a história de vocês. Na sua época de escola, como que era? Como que tinha esse negócio de bullying? Você já sofreu bullying na sua época de escola? Então, sempre teve brincadeiras Como que você se de portava bom com isso? gosto, de mau gosto, mas nunca foi uma coisa que me feria, assim, nunca era algo muito que me feria, que me Ah. fazia mal. Ou seja, eu acho que por conta dessa qualidade de vida em família que eu tinha, Aham. claro, as brincadeiras aconteciam, mas nunca foi algo A que orientação dentro de casa era bem. foi muito importante para isso. Então, Aham. assim, nunca foi uma coisa que chegou a me constranger, ou a me magoar, ou me Aham. tirar do meu centro. Ô, Miguel, você tava falando pra gente também, fora do ar, que você tem uma história de bullying também, né? Você sofria bullying na escola? Eu vou contar rapidinho sobre o que naquele tempo não se falava bullying, se falava zoar. Zoa. Desde que eu me conheci por criança na escola, eu apanhava todo dia. Por ser Aham. o gordinho, ou não sei se eu fazia alguma coisa, eu sei que eu apanhava todo dia. Do primeiro ano até o último ano que eu estudei, até que um dia eu chamei meu pai e ele foi lá e deu uns murros lá nos grandão lá que Naquela me época batia, resolvia na porrada. na porrada. Aí acabou. Aham. Aí, voltando lá, eu tive a oportunidade de ir para o Exército, fui chamado para ir para o Exército Uhum. para participar dos jogos
militares Aham. do Exército Brasileiro. Era um campeonato olímpico militar. Legal. E eu fui convidado, né, assim, meio que tinha que ir lá. Não era obrigado, mas tinha que ir. E No exército ou na convocação não, eu fui convocado para comparecer e um capitão lá me convenceu que eu tinha que entrar no exército Ah, para certo. participar dessa competição. Porque você já era ciclista já. Eu já era ciclista. Aham. E nessa época o comando do 4º Exército aqui da região de São Paulo, que são vários quartéis, estavam selecionando atletas de vários esportes, tanto que tinha lá João do Pulo, Romão, um monte de atletas de cada esporte, Mota, da natação, um monte de coisa. E eu fui Você serviu com vários atletas servir com vários atletas de renomados. renome, que não eram e depois foram, né? Aham. Tanto que eu estava lá no México quando o João do Pulo foi recordista mundial. E eu fui convidado a ser um soldado atleta. E entrei no exército, sofri muito, porque a diferença de vida é muito grande. Aham. E veio a competição militar. Eu ganhei, fui a precisar Antes de você falar da competição militar, você estava contando uma história também de... Durante o treinamento do exército. Tem alguma história, assim, você contou já, uma história que te marcou no treinamento lá? Você falou uma vez que precisou tomar o sangue de galinha no treinamento. Como que era isso aí? Esse daí foi já no curso de cabo. Foi depois que você entrou Foi- como atleta. Foi depois que eu entrei. Mas a diferença de quando eu entrei como atleta é o seguinte: o ciclismo ele tem um treinamento diferenciado. Por Aham. exemplo, o ciclista não corre a pé, não anda a pé, não fica de pé, ele anda de bicicleta porque os músculos são adaptados de forma diferente. E quando Certo. você chega no exército, você tem que ser soldado, Aham. independente do esporte. Então, de cara, eu já encarei as marchas, eu encarei as corridas, e eu queria protestava, mas não era ouvido porque eu era um soldado. Aham. E não era nem o capitão, nem o coronel que me chamou que estava tomando conta. Você teve alguma regalia? Era sargento e tal. Eu vim ter regalia depois. Aham. Aí teve a Olimpíada lá em Brasília. Eu ganhei a Olimpíada de Brasília, inclusive de um soldado também aqui do Batalhão de Guardas, que gerou uma revolta nele, porque durante os treinamentos, eu nunca ganhei dele nos treinamentos, Aham. porque eu aprendi desde cedo a tática militar. No exército funciona assim, uma infantaria, a gente era da infantaria. Quando o infante morre, ele tem mais 6 meses de vida. Certo. Então, durante o treinamento, eu nunca ganhava os treinamentos. Eu sempre ficava segundo e terceiro, e naquele dia eu despejei toda a minha energia e ganhei sossegado. Foi motivo de revolta, tanto que o próprio capitão e o coronel vieram me perguntar: pô, Miguel, como que você ganhou, sendo que você nunca ganhou em treinamento? Aham. Aí eu falei: eu estou aqui para aprender, eu sou um soldado já. Eu aprendi a ter reserva. Então eu sempre escondi o jogo para ganhar agora no final. Aí Então, foi, nos treinamentos, vocês eu escondi o jogo, nunca ganhava. nunca ganhava e E quando ganhei chegou no na final, corrida, você ganhou. que gerou assim uns pontos para todos, desde os competidores Uhum. até os próprios coronel, capitão, sargento, major, que acompanhavam o nosso treinamento. Eu falava: "Ué, Aham. sempre o outro soldado que ganhava, que é o Farley, e o Olegário também, que foi um grande ciclista também, e você ganha." Eu falei: não, eu aprendi aqui já. Eu estou com 6 meses de quartel, eu já aprendi que você Aham. tem que guardar. Porque o infantaria, ele tem os seus métodos de guerra, né? Sim. E dali eu abri uma porta. Aham. Eu fiz mais 6 meses de quartel, fui curso de cabos, né? Fui ter a felicidade de passar, e ali se abriu uma porta muito grande. Por quê? No 2º Batalhão de Guardas tinha uma equipe de atletas de vários esportes. Aham. Então nós fazíamos a parada militar de manhã e depois cada atleta se designava para aquilo que ele era. Por exemplo, o João do Pulo ia lá para o Ibirapuera, onde tinha pista de atletismo, ou da natação ia para a natação, e eu, bicicleta, ia para a estrada. E quantos quilômetros você fazia nessa época? E nessa época eu tinha até uma viatura do Exército me acompanhava como batedor, por eu ser militar, era uma época
famosa tal de fim de ditadura, né? Eu fazia 150, 180 quilômetros quase que diariamente. Aham. Porque eu não estava só visando a Olimpíada Militar, eu estava visando também as competições da Sua Federação carreira. Paulista de Ciclismo. Aham. E comecei a competir já em 1976, fui para Calói de São Paulo, comecei a competir, já fui campeão brasileiro, Certo. já fui segundo lugar na prova mais importante do Brasil, que é a prova chamada 9 de Julho. Depois veio em 77, eu ganhei essa 9 de Julho, ganhei o brasileiro de novo, diversas modalidades. Durante 3 anos eu ganhei o troféu Gandula, que era o melhor atleta do esporte. De cada esporte ganhava esse troféu. E durante 3 anos fui o melhor. Fui, durante 4 anos, o melhor ciclista brasileiro. Corri em N corridas, conheço a metade da Europa, conheço toda a América do Sul, tudo competindo em bicicleta. E em 78 eu dei baixa no quartel, mas continuei na carreira. Mas eu tive, no quartel, eu aprendi muitas coisas, que eu acho muito importante, e é uma pena que o brasileiro não pode servir o Exército, porque não tem dinheiro para isso. Certo. Porque lá você aprende a ter moral. Você acha que o exército muda a vida de um jovem? Muda. Se ele tem a tendência a ser ruim, ele não vai ficar, porque ele vai ser expulso ou vai mal cumprir o tempo dele. Aham. Mas se ele tiver a tendência boa índole, ele vai ser um homem que sim, não. Sim. Foi o que aconteceu com milhares e milhares de soldados. E, inclusive comigo. Sim, não e outro. O que a gente aprende no Exército é fibra. Aham. É fibra. Yeah. Por isso que um infantariante é assim, uma vez infante a vida toda, até morrer. E quando a gente morre, tem mais 6 meses de vida. Por isso que eu estou aqui, dinossaurozão, assim, com... Tem história, hein? Tem Tem muita história muita aí, né? história e história de sobrevivência. Porque lá no quartel a gente fez muito curso de sobrevivência. Peraí, antes de você falar mais uma história do seu quartel, Luciane, ela quer falar alguma coisa. Eu preciso falar porque assim, Como que você viu toda essa história que você vai falar agora? Do seu pai, assim. é isso que eu queria reforçar, o seguinte, são 2 coisas que eu queria falar. Uma é a proposta desse podcast, que é, de repente, compartilhar histórias, né, de pessoas desconhecidas, pessoas conhecidas. E o fato de você ouvir uma história de uma outra pessoa, aquilo em algum momento cria alguma conexão e faz algum sentido para você. Então, ouvir, de repente, uma história de alguém desconhecido pode fazer algum sentido em algum momento da nossa vida. Aham. Aqui, especificamente, com a questão do meu pai, ele é uma pessoa, então, que eu tenho como uma grande referência na minha vida. Por essas poucas coisas que ele falou aqui, Ele né? vai Mas, chorar, assim, hein? por tudo aquilo que ele viveu, né? Por tudo que ele viveu. E aí, assim, por exemplo, eu não fui pro lado do esporte, né? Fui pro lado da educação, fui pro lado dos estudos. Só que eu, nos meus momentos de estudos, também tive os meus grandes dilemas, Aham. né? Então, em muitos momentos, eu chegava, sei lá, no momento de escrever a dissertação ou da tese, meu Deus, eu falava assim, gente, isso aqui não é pra mim, não vou conseguir, esquece. Assim, eu acho que acho que tá bom por aqui, né? Aham. Já tem um estudo. E aí eu voltava e voltava, aí eu desistia, aí eu voltava de novo. Aí eu falava, meu Deus do céu, não, peraí, calma. E em muitos momentos eu lembrava das histórias que meu pai contava. Aham. Diferença. Algumas histórias que ele falou aqui, que ele vai contar aqui, que falava assim, meu, não é possível, peraí. Eu lembro que meu pai falava que ele estava na beira de uma montanha, debaixo de chuva, sabe, e como ele diz, o pau rolando, e ele no chuva, e chuva pra cima e pra baixo, e aquela competição louca. Então, assim, peraí, hoje na minha vida, será que eu não posso fazer um paralelo com isso? Aham. Eu tô num momento muito difícil. Ou eu vou, ou eu encaro, né? Como se eu tivesse, né, ali junto com meu pai, naquela montanha, subindo, no meio de todos aqueles ciclistas. Sim. Ou eu desisto e vou
e paro e não concluo o curso. Então, nesse sentido que ter essas referências de histórias pode fazer sentido nas nossas vidas em algum momento, né? pra todo Então, mundo, o que eu quero dizer assim, em muitos momentos em que eu não sabia se eu ia conseguir continuar, eu lembrava dessas histórias do meu pai, né? O quanto ele foi guerreiro, lutou e foi lá e conquistou. Meu, ele conquistou coisas incríveis, né? Aham. Eu nunca fiz uma viagem internacional, ele já foi para diversos países. Então, assim, ter Representando o Brasil. referências. E assim, meu Deus, depois a gente faz um programa só da experiência dele, né? Porque ter essas referências, assim. É claro que eu tenho o privilégio de ter na minha família, né? O meu pai. Mas ouvir histórias de pessoas que nos inspiram, né? Aham. Isso faz muito sentido. Então, já te parabenizo pelo programa e Obrigado. que venham muitas histórias inspiradoras, assim, sabe? Aham. Para que a gente tenha essas referências. E nos momentos em que a gente achar que, sei lá, acho que eu vou desistir, acho que não é por aí, reavaliar mesmo se é o momento de desistir ou se é o momento de bater firme, Aham. ter segurança, ter convicção e ir lá e conquistar, né, aquilo que você está se propondo. Então, Legal. eu acho que eu queria fazer esse gancho, porque é muito emocionante. Quando algumas Ma- histórias que ele conta, a gente consegue falar assim, nossa, meu Deus, olha isso, né? As pessoas talvez não vão ver pela câmera, mas aqui eu vendo aqui deu pra ver os olhos dela começando a lagrimejar falando do pai, né? E é legal, assim, porque a ideia desse programa é assim, é bem esse registro, sabe? Isso que você falou. A história de uma pessoa serve de inspiração para outra. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes tem muitas pessoas anônimas que têm histórias incríveis de superação. E às vezes você escutando, que nem no programa passado, DJ César, depois de 8 anos com depressão profunda, e foi internado várias vezes, e hoje tá bem, tá fazendo um programa dele aqui também, da Gospel Radical, na Foz TV. E é uma coisa que emociona, né? Então, assim, é bem isso que você falou é muito importante. Eu acho que já vai dar um ótimo corte, valorizou bastante o programa aqui do Rude Ramos, né? E assim, são dois moradores da região, de repente vocês vê eles por aí e não imagina a história que eles têm, né? A Foz TV tá aqui do lado do Mercadão e a gente passa por pessoas todos os dias, assim, e você nem imagina as histórias. E a ideia é bem essa mesmo, trazer as histórias que a gente não vê, né? Então isso é bem legal. Agora me fala uma coisa, antes de vocês continuarem com mais histórias. Luciane, você teve uma época que você usou aparelho no dente, não usou? Quanto tempo você precisou Sim. usar aparelho, mais ou menos? Ai, foram alguns longos meses de tortura. Olha, eu vou aproveitar aqui para fazer um jabá. Luciane, imagina na sua época, ó, isso aqui, ó, Invisalign. Muitas pessoas já devem ter usado. Eu vou mostrar para vocês. Imagina só. Olha isso aqui, ó. Eu tô chique, ó. Tô até com prótese aqui. Imagina. Deixa eu tentar mostrar aqui na câmera para vocês. Certo? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Tá? Aqui. Mas, ó, imagina isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Não dá pra ver nada, né? Mas aqui tem um aparelho. Esse aparelho aqui, ó. Deixa eu tirar. Tá de ver? Ó, um aparelho transparente, pra quem não conhece. Eu tô achando a posição aqui da câmera. Muito difícil. Olha isso aqui. Aqui. Bom, isso aqui é um aparelho transparente, Invisalign, que a doutora Camila Zamboni está patrocinando o nosso programa aqui também. E ela trabalha com esse aparelho. Você já viu isso daqui, Luciano? Já, Invisalign é uma marca reconhecida já. Internacional. É um aparelho muito bom, que são várias plaquinhas, né? Você na consulta, na primeira consulta, é tudo computadorizado. A doutora Camila já consegue ver quanto tempo você vai ficar, qual todo o procedimento que vai precisar, e é muito bom. Então, ó, você que precisar, depois a gente vai deixar aqui também na descrição os contatos da doutora Camila Zamboni.
pra ver isso aqui. E fala que viu aqui no Rude Ramos Podcast que vai ter desconto. Então vai ter o link, vai ter todas as informações certinhas. Eu já vou marcar minha consulta mesmo, que eu tô precisando fazer um check-up. E eu queria aproveitar também o patrocínio da Casa de Esfirra Senador, porque olha, Luiz Fernando, eu cheguei aqui com uma fome e que delícia comer essa esfirra. Muito obrigada, viu? Ó, Casa de Esfirra Senador. Muito bom mesmo. Eu já sou cliente, né? Mas hoje eu cheguei aqui morrendo de fome e falei assim, nossa, não vai dar nem tempo de comer. Uau, cheguei, a gente tinha esse mimo E aqui. lembrando que ainda tem aqui, ó, mais 4 esfirras pra gente comer depois. Depois a gente vai fazer a festa. Comeu antes, vamos comer depois também. E é isso, ó, gente. Então, tem aqui, ó, Barbearia Sacramento, se precisar, que é do Rude Ramos. Esfirra Senador, que é do Rude Ramos. E a Camila Zamboni, que tem parceria com a gente aqui. Se você precisar, vai ter tudo na descrição. Voltando aqui, né, pro assunto legal. Senão, Luiz, daqui a deixa eu pouco- aproveitar. Eu acho que esse espaço, né? Às vezes você fala assim, é patrocinador, Poxa, mas assim, falando em termos de empreendedorismo, Aham. nossa, eu acho que assim, se nós pudermos valorizar as pessoas que de fato estão ali no nosso dia a dia, Sim. sabe, estão próximos, então eu acho que faz total sentido, assim, se cada um de nós pudermos ter esse olhar, né, Aham. com os empreendedores que estão lá batalhando para gerar emprego, né, Sim. para fazer um trabalho diferenciado, eu acho que faz toda a diferença. Então, assim, eu pessoalmente já vou procurar todas essas marcas para consumir, porque foram marcas que se importaram em estar aqui no seu Exatamente. programa. E a gente fizemos um programa, esse aqui é o segundo episódio, e já são pessoas que já estão apoiando a gente, assim. Então, eu conheço bem a Flávia lá da Esfirra Senador, eu sempre corto o cabelo com o rapaz da Barbearia Sacramento. A doutora Camila é uma pessoa que sempre está apoiando aqui meus projetos, até mesmo antes do podcast, ela sempre está apoiando. Então, é bem isso aí que você falou. A gente valorizar as pessoas que estão com a gente, né? E são as relações humanas. Acho que no final isso faz muito sentido. Né? A gente priorizar as relações humanas, que tem a ver com o que você está fazendo aqui também, que é contar histórias. Isso. E assim, eu tenho contato, assim, eu tenho minha convivência com pessoas do Rude Ramos. Provavelmente são as pessoas que eu vou trazer primeiro, porque são pessoas que acreditam no projeto e pessoas que eu tenho convívio. E geralmente é comércio aqui da região, então eu vou muito no Mercadão. Já tem pessoas de lá que vai vir aqui contar as histórias dela também. E até o legal do nosso programa é esse, é contar um pouco mais do que a gente já conhece das pessoas. Que nem a gente passa todo dia no Mercadão, conhece a pessoa ali e conversa um pouquinho. Mas imagina as histórias que essas pessoas têm por trás. Então é isso, vocês que estão assistindo, vocês vão ver muito isso aqui. Mas, Miguel Duarte, me fala aí uma competição que te marcou muito. Campeonato Brasileiro, prova 9 de julho, 2 campeonatos mundial, competi volta do Chile, volta do Equador, ganhei 5 etapas em cada vez que eu fui lá na volta do Equador, que hoje o ciclismo do Equador é a referência mundial. Segundo, terceiro e quarto, primeiro lugar em várias provas na Itália. Então foi uma gama de provas, né? Uhum. Que eu tenho, não dá para você especificar. Seria longo contato as mais difíceis, mas o principal o objetivo que eu sempre tive foi o seguinte: eu fui criado aqui pedalando no Rude Ramos. Uhum. Então eu saía de casa, pegava Caminho do Mar, descia o Tio Churchill, Vergueiro, pegava até o final da Vergueiro, voltava, pegava a Guido Liberta lá embaixo, vinha, Caminho do Mar, subia, descia, horas e horas pedalando. Passava lá na Vergueiro, tinha o caldo de mocotó lá do mineiro, que era do Paraná, ou coisa parecida. Uhum. Tomava lá uns caldos de mocotó, que hoje tem lá, mas não são mais os mesmos proprietários. Caldo de Mocotó tem hoje na lanchonete UniABC. Tem a lanchonete da ABC, tem hoje também, que também a gente vai lá, Esse para lá até friozinho, hein? hoje. Uhum. Eu sempre fui bairrista, eu sempre achei, por ter sido comerciante, eu sempre fui bairrista. Uhum. Por exemplo, eu vivo no Rude Ramos e consumo no Rude Ramos. Isso é Eu consumo no importante, né? mercado, eu consumo na casa de parafuso do Rude Ramos, eu consumo nas lojas da Dr. Ruge,
Aham. Eu consumo nos oculistas do Rude Ramos, oftalmologista Nós temos do Rude tudo aqui Ramos, na região, né? tudo. Você não precisa sair do bairro. Aham. Você tem tudo aqui. Você tem mercado, você tem escola, você tem academia, você tem tudo. Então, eu como bairrista, posso falar, eu tenho o início da minha carreira no Rude Ramos. Isso é bom. Consertei bicicleta no Paulo, consertei na bicicleta do Sui Amada. Hoje tem várias lojas de bicicleta, minha amiga da Golden Bike. Temos, inclusive precisamos chegar lá para ver o que ela vai poder fazer também, porque ela está bem estruturada aqui no Rude Ramos. Aham. Então, aqui no Rude Ramos é um polo de grandes atletas. Sim. Nós vamos descobrir. De ciclismo, eu conheço pelo menos 10 ciclistas que saíram aqui do Rude Ramos. Legal. Por exemplo, Aqui a gente tem o Clube dos Meninos, né, também. tem o Clube dos Meninos, Que que revela muitas pessoas também. revelavam muito ciclista. Meu pai, Aham. por exemplo, correu para o Clube dos Meninos. Ah, que Meu pai legal. competiu nas provas que o Clube dos Meninos fazia aqui no Rude Ramos, cara em volta dos meninos, descia atrás lá da Saia na Sacramento, atrás da Martini lá, subia de novo até ele, numa das provas lá, ele tomou um tombo lá, ficou 6 meses de cama. gesso, que caiu lá, mas sempre foi celeiro de ciclista e de esporte o bairro do Rude Do Ramos. Rude Ramos. A gente tem hoje também tem um rapaz que anda com a que anda com a gente lá no pelotão da Estrada Velha. Para quem até é ciclista, que gosta de andar de bicicleta, todo sábado tem o pelotão da Estrada Velha, às 8 horas na saída da Volks, diferente da Volks, ou 8h30 no final da Estrada Velha. E aqui no Rude tem o Valmir, que é ciclista, e tem também o Gilson, que tem uma loja aqui no Mercadão. Provavelmente eles vão estar aqui fazendo entrevista também. Então o que eu quero dizer é assim, que eu devo uma grande parte ao esforço sobrenatural que eu aprendi no Exército Brasileiro. Aham. A ter raça, a ter determinação. Porque de um gordinho para chegar a ponto de ser um ciclista, um dos melhores ciclistas brasileiros, um dos melhores da América, foi muita determinação, muita raça que eu aprendi. Aham. Com meu pai. Meu pai era um raçudo, sou descendente de português e italiano. Raçudo, teimoso, nervoso. Então você tem um QI a mais, né? O que indica o que você seria. E Sim. vindo da onde eu vim, eu posso falar que aqui no Rude Ramos foi o meu começo. E até hoje eu vejo pessoas andando. Hoje nós temos um Parque dos Meninos. Eu dei muitas caminhadas no Parque dos Meninos. Temos o Salvador parques- Arena, que tem já Quantas histórias aí, né? os apetrechos para você fazer ginástica, exercício. E quando eu estou caminhando ali nos meninos, que eu gosto lá dos meninos, eu vejo as pessoas passando, contando história. E são muitas histórias aqui do Rude O Ramos. senhor tem alguma história desses parques? Do parque. De algum do parque aqui do Ruge? Não, a história que O eu senhor tenho, traz a sua esposa para namorar aqui? eu tenho a história assim, quando eu não posso ficar contando isso que tem antes dela também. É melhor não se Melhor comprometer, não, hein? comprometer, não, porque eu já na época eu tinha um Opala aí, eu desfilava aí pelo Ruge, mas eu assisti muito aqui no Ruge, na época dos anos 70, os racha que tinha, Aham. com o filho de um dono de fábrica de imóveis aí, que até faleceu num acidente, tirando racha que saía aqui do Ruge, fazia a volta aqui até o final do Marechal e voltavam de madrugada, já naquele tempo, a 200 km por hora nessas avenidas aí. Então eu assistia muito isso daí. Ó, isso não é um incentivo para Não é vocês incentivo hoje para fazer correr, racha, viu? hein? Isso aí não é Mesmo para fazer porque tem racha. consequências. Porque hoje, E hoje tá bem racha, diferente, né? você vai lá em Interlagos, você larga lá e Aham. paga uma taxa lá e mostra que é bom. Sim. Porque naquele tempo não existia trânsito, era muito pouco. Aham. Hoje, se for fazer isso, mata um monte de gente. Hoje nem dá, né, para correr. Não dá para correr. É Tanto muito que farol, tem tanto trânsito. radar, que não sei o Aham. quê, que precisa ter mesmo. Sim. Mas voltando na bicicleta. Então, o Ruge Ramos para quem quiser fazer uma preparação física. Temos 2 parques aqui. Temos Sim. clubes, Aham. temos academia, temos ruas para você andar de bicicleta. E asfaltaram bastante o Asfaltaram bairro, bastante né? o Ruge agora. Você tem uma educação de trânsito no Ruge Ramos, porque aqui você não se ouve falar em atropelamento de ciclista. Ah, que legal. Aqui no Ruge Ramos eu nunca ouvi falar de atropelamento de ciclistas.
Então, Aham. aqui no Rio de Ramos é um berço. É uma pena que o clube da Calói Esporte Clube São Bernardo não existe mais. Aham. Mas eu sempre até sonhei em ver se eu conseguia reerguer esse clube aqui no Rio de Ramos. O clube da Calói era de São Bernardo. Então, existia dois clubes, o Calói Esporte Clube de São Paulo, que co-patrocinava aqui a Prefeitura de São Bernardo, Aham. que se chamava Calói de São Bernardo de Campo, que eles mandavam as bicicletas, mandavam o material todo, e a gente corria aqui por São Bernardo do Campo. Certo. Participava de regionais, de jogos abertos, de tudo. Aham. E São Bernardo do Campo foi referência de grandes ciclistas, Legal. aqui em São Bernardo, grandes ciclistas. Nós temos aí o Lorival, temos uma gama de ciclistas que correram aqui em São Bernardo do Campo, que Aham. hoje já são veteranos também, mas os filhos deles também o pedalam. Uhum. Que a maioria que pedala, a maioria não, um grande parte que pode pedalar na Estrada Velha de Santos é aqui do Rio de Ramos. Falando, o senhor citou o Lorival. O Lorival também, ele pedala com a gente lá no na Estrada Velha. 78 anos, E- 77 anos. E eu pedalo com eles e eu vejo ele no meio do pelotão, eu olho pro lado e falo assim, meu Deus, de onde que tira tanta energia? Inclusive o filho dele também, que correu aqui por São Bernardo, né? Treina com a gente também. E é os dois, o Valmir, o Lorival e o Alexandre, é um dos incentivadores para voltar ao pelotão depois da pandemia. Muito importante. Não, e outro, o que a gente precisa fazer, porque infelizmente todo esporte demanda dinheiro. Hoje, uma bicicleta, no meu tempo era impossível comprar uma peça de bicicleta. Aham. A gente comprava do cara que chegou na quinta vez na sua mão. Uhum. Porque não existia importação, não existia nada. Eram as peças que vinham lá dos anos 50. Então a gente conseguia, tinha muitas peças de ferro, as coisas. Hoje você tem tudo. Você acha que Qualquer loja de bicicleta. tá muito caro a aquisição de bicicleta, de peças hoje? Bicicleta comum é barato, Aham, é viável. certo. Bicicleta de entrada de mountain bike é viável. Aham. Bicicleta de speed de entrada é viável, mas uma bicicleta de competição é praticamente ou você vai montando aos poucos, Ou tem um patrocínio ou vai ou montando tem um aos poucos. patrocínio, vai montando aos poucos, comprando peça aqui, peça ali. Aham. Porque você chegar numa loja e falar assim, quanto custa essa bicicleta de competição, ela beira 100 mil reais. Fora, Falando em bicicleta, em peça, eu tô sabendo que a Luciane, ela tem algo relacionado à bicicleta na profissão Eu dela estava aí. esperando aqui a oportunidade. A gente está falando de educação, está falando de empreendedorismo, está falando de trajetória de vida, entre outras coisas, né? Além da carreira acadêmica, chegou um momento da minha vida que eu precisei diversificar um pouquinho a minha atuação profissional, né? E o meu marido, ele resolveu abrir um e-commerce de bikes, né? Então, meu pai aí vem aí tem uma referência aí da família, né? E uma questão de oportunidade de negócio, nós estamos aí com uma empresa, né, de venda de bikes e acessórios. Qual que é o nome do site? VS Bike. O VS site? Bike. .com.br? vsbike.com.br. E nós estamos planejando a abertura de uma loja Aham. aqui em São Caetano, próximo ali à Praça Mauá, né? É bem do Divisa lado com o do Rio de Ramos Ruge, aqui. né? É bem aqui do lado. Então, mas depois eu trago mais informações sobre isso. A gente ainda está aqui no planejamento, né? Mas Em quem quiser relação à já loja pode entrar no física, site. Mas o e-commerce tá a 1000 por hora já. O e-commerce a gente já vendemos bicicleta para todo o Brasil já. Aham. Estamos aí há 2 anos com a empresa. E vira e mexe a gente despacha bike aí para todo o Brasil. Então, está sendo, né, uma forma de Incentivar aplicar toda também. aquela teoria também que eu sempre estudei em administração e tudo, né? E essa parte de planejamento, logística, execução, vendas, marketing. Então, isso tudo Aham. agora está rodando a cabeça a 1000 por hora. E a estratégia de abrir a loja, né, é decorrente também para o fortalecimento do e-commerce. Então, Aham. estamos aí fazendo planejamento dessa... na verdade, já começou a sair do planejamento, né? Já
Já temos um ponto físico e estamos estruturando. Em breve a gente faz um lançamento, uma divulgação de lançamento. Ó, VS Bike patrocina a gente, viu? Ah, tá aqui a dona, né? Já vamos conversar no final do programa. Com certeza. Você acha, Luciano, você acha que para essa questão da loja virtual, de trabalhar com bicicleta, a história do seu pai incentivou bastante assim vocês? Então, Tem- foi uma tem alguma oportunidade de ligação? negócio. Foi uma oportunidade de negócio, né? O meu marido, ele tem o conhecimento de alguns fornecedores, e aí a gente estudou o mercado, estudou tendência, conversou muito com meu pai, né? Trouxe muito, assim, ele a vida inteira teve loja de bicicleta, então tem uma super experiência no ramo. O que comprar, onde comprar, de quem comprar, o que Aham. vender. Então, isso pesou muito, né? Foi muito Sim. importante para que a gente pudesse estabelecer ali um planejamento, um plano e executar de fato. Então, mas assim, a gente começou, comprou uma bicicleta, vendeu a bicicleta, comprou outra, Aham. né? E aí, assim, a gente foi muito no início devagar, né? Então, Os vendia pés no uma, chão. comprava duas, vendia duas, comprava quatro, Aham. né? Então, a gente conseguiu ter, depois de um tempo, um estoque legal Uhum. para começar a girar, né? E a estratégia de vender por marketplace também, nós vendemos por alguns marketplaces. Pegamos aí o finalzinho, né, desse processo de pandemia, onde as pessoas começaram a se preocupar mais com qualidade de vida, A pandemia mudou o cenário de bicicleta, né? De ciclismo, de esporte, né? Muitas pessoas começaram, por exemplo, a gente vendeu muito rolo de treino. Então, Aham. as pessoas já começavam em casa, né? Uma forma ali de se exercitar. E aí, à medida que as coisas foram melhorando, as pessoas começaram já, né, a ir pra rua e tal. Então, eu vejo que é um mercado em expansão. As pessoas, Aham. pelo menos, tendem a não perder essa questão da qualidade de vida, né? Aham. Aqui na E Caminho a do Mar a bike faz gente. parte. Aqui na Caminho do Mar a gente vê bastante grupo de ciclista passando. Uhum. Então, o Ruge Ramos é um ponto fundamental, como o Miguel falou, né? Do esporte em geral. Porque hoje a gente tá falando de ciclismo porque tem o Miguel aqui, Uhum. mas a gente tem muitos esportes, né? Na região, inclusive pessoas ligadas a esportes, né? Que E vamos temos estar trazendo outras aqui lojas também. de bikes também aqui no bairro, em Tem. mediações, né? A gente tem Então duas, eu tem vejo que é uma uma. tendência. Eu esqueci o nome da bicicletaria aqui do lado, mas tem é Paulo, que tem na Caminho do São Mar. Paulo, Tem o Paulo, tinha o Yamada na Vergueiro, Yamada na e tem a Vergueiro. Golden Bike na Vergueiro, E tem aqui na Alfonsina, Na Fonsina. tem Alfonsina tem várias também. lojas de bicicleta. Tem mais loja de bicicleta do que ciclista, mas o importante é que tenha loja. Né? Porque Isso é no meu tempo não importante. tinha, você tinha que ir em Santo Amaro buscar uma peça e Aham. era difícil. E tem Mas mercado para todo mundo, né? O mercado é para todo mundo. Mas o importante de tudo é que aqui no Ruge Ramos você tem tudo. Tem tudo. Você vê, nós falamos de loja, falamos disso, mas aqui nós temos profissionais especializados em esporte, Aham. nós temos preparador físico, nós temos treinador de todos os esportes. Tem pessoa. Nós temos loja de suprimentos, Aham. de esporte. Tudo o que uma pessoa precisa, o Ruge Ramos tem. E tem, ó, eu vou falar uma coisa que o Rude Ramos tem, que é fundamental pra gente. Pra você que tá assistindo aí, ó. Aqui onde nós estamos na Senador Vergueiro, e aqui é os estúdios da Foz TV. Então aqui, esse estúdio aqui todo, a produção é produzida pela Foz TV e também pela Foz Publicidade. Então são empresas da região do Rude Ramos que tá fazendo todo esse projeto aqui para valorizar mais ainda, porque a gente também tem esse pensamento de bem regional, assim, sabe? Então, assim, a ideia desse programa é valorizar muito, porque a gente vive aqui, como a gente já tá falando aqui no programa. Então, nada melhor do que a gente valorizar. E a Foz TV e a Foz Publicidade acredita nesse projeto e tá dando todo o suporte pra gente. Se você quiser entrar no site da Foz TV, praticamente assim, tá sendo montado com vários programas que tá sendo produzido aqui. Então pode entrar lá, é www.foztv.com.br. O Foz é FOS, tv.com.br. Aí você entra lá, que tem várias coisas também. E
Pode continuar falando, que eu interrompi E vocês para fazer o jabá, né? falando do Ruge Ramos, eu creio que aqui será, e será, o foco. Bom, de empresário não precisa nem falar, Aham. porque aqui N pessoas estudaram aí na Metodista. O Metodista formou muitas pessoas, Eu tenho né? muito orgulho dos meus 3 filhos, minhas 2 filhas, meu filho ter se formado na Metodista. Eu sempre passava ali na Metodista, treinando de carro. Eu tinha o sonho de ver alguém da minha família usando aquele blusão da Metodista. Aham. Porque eu, como ex-atleta, ex-atleta, sempre usei aqueles blusão uniformizado e tal. Então, eu sempre sonhei. E por Deus e o esforço dos meus filhos, que graças a eles, né, se dedicaram e são formados os 3 na Metodista. Aham. E é uma referência. Fora a Metodista, tem outros também. Não quero dizer que só a Metodista é melhor, mas Sim. é uma das grandes. A Metodista, ela tem mais de 80 anos de história, né? É que tem mais tradição. Ela é muito tradicional e tem, assim, os valores muito, muito presentes, né? Mas, assim, mais do que a tradição, eu falo assim, independente de estar lá, de fazer parte de lá, é uma universidade que tem professores maravilhosos, Aham. né? Tem, assim, os professores carismáticos que, de fato, se preocupam com a educação dos alunos, né? Então, é um ambiente muito gostoso, um ambiente muito acolhedor, muito aconchegante. É lindo, assim, a universidade, ela é aberta à sociedade, né? Muitas Aham. pessoas não sabem disso. Então, se você chegar lá na portaria e falar assim, olha, eu gostaria de conhecer a universidade, gostaria de conhecer a biblioteca, né? As pessoas podem Pode, né? entrar lá, não precisa ser estudante, Ah, né? que legal. Pode entrar. É uma Então, informação que ninguém sabe, né? é assim, a universidade, ela é um espaço que a sociedade deve se apropriar, né? Aham. Então, eu até convido que as pessoas aqui da região, se quiserem, de repente, passar uma tarde na biblioteca, lendo, né, algum livro, fiquem à vontade, né? Basta fazer o cadastro lá na portaria e conhecer. A praça é maravilhosa, assim, nós temos centro de convivência, espaços maravilhosos, assim. Então, Tem cantina. cantina, tem a policlínica, que tem muitos serviços de saúde, né? Inclusive, a gente tem avançado em alguns cursos pela policlínica na área de saúde, professores incríveis, que de fato, assim, Aham. se preocupam mesmo com a formação, né? Trabalhos incríveis de extensão universitária, que é um tema que depois a gente vai trazer para cá para conversar um pouquinho mais, assim. Aham. Mas eu falo de lá porque é uma universidade que eu conheço, que eu, Sim. né, convivi muito tempo e tô lá no dia a dia, que eu sou muito, muito apaixonada, assim. Aham. Outras universidades eu não assim, não tenho proximidade para falar, né? Aham. Mas Mas no Ruge de universidade grande mais assim, próximo é aqui, sim. a Metodista mesmo, Sim, né? sim. Ah, legal. Bom, Nós temos muitos colégios também, né? colégio tem bastante, né? Colégios também. Bacana. Bom, a gente tá chegando já ao final. Eu sei que tem muitas histórias para contar. Antes da gente terminar, Miguel, tem mais alguma história aí que você quer Não dá contar? para contar mais história, mas eu só quero falar mais uma vez do Ruge. Ah, mas a gente pode fazer o seguinte, pai. Olha, se alguém quiser ouvir mais histórias, manda mensagem, comenta, porque aí a gente volta, né, pai? A gente pode Volta, fazer vários programas. Eu também sou palestrante sobre ciclismo, Aham. sou treinador formado pela Federação Paulista de Ciclismo, sou também árbitro Aham. da Federação Paulista de Ciclismo, uma grande referência no ciclismo. Você trabalhou na federação, né? Trabalhei 10 anos na federação. Aham. Não sou professor de educação física, Certo. mas tenho grande conhecimento sobre a área da bicicleta. Aham. Então, eu posso Dar uma assessoria. dar uma assessoria. Alguém quiser uma assessoria de ciclismo. Isso, estamos aí à disposição. Agora, outra coisa que eu vou falar que aqui no Ruge tem, que tem sorveteria, Aham. tem restaurante, Comida tem bastante. tem bastante. Aham. Você não precisa sair para ir lá do outro lado, correr risco. A única Sim. coisa que precisa no Ruge Ramos, aos nossos vereadores, né, Aham. é facilitar o estacionamento. Porque Às isso, vezes é difícil aqui. isso tira, pelo menos, teria que liberar de uma certa hora o estacionamento. Aham. Porque isso limita um pouco As pessoas que as até que vêm de pessoas fora que também. vêm de fora. Porque eu sei, que eu vivo no Ruge Ramos, Aham.
vem muitas pessoas de fora no Ruge Ramos. Certo. Porque aqui é um local que todo mundo reclama, mas é um local seguro. Aham. Hoje Ramos é um bairro seguro, entendeu? Ok. Tem roubo de carro? Tem, em todos os lugares tem. Assalto? Tem, em todos os lugares tem. Mas aqui, por exemplo, na rua que eu moro, na Irineu, nós temos o grupo da rua. Sim. E tem outros grupos de rua. Todo mundo se vigia, todo mundo. Aham. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Então é interessante isso, porque você tem aqui no Ruge Ramos referência. Aham. Você tem de tudo. Você não precisa sair daqui. Churrascaria, tudo que você precisar. Sim. Para esporte, para lazer, roupa, tudo. Dá pra se divertir. à Você, vontade. para se divertir, meio de ano tem na igreja lá do São João Batista, tem. É ótimo o Ruge Ramos. Aham. Eu não falo, venha morar no Ruge Ramos, porque eu não tenho nenhum imóvel para vender. Senão eu ia falar. Mas com Vendedor certeza, nato. quem mora no Ruge Ramos é apaixonado. Aham. Desde 1964, eu amo o Ruge Ramos. Ah, que legal. Eu tinha 9 anos. Aham. Já Então, era um bairro diferenciado. já era um bairro diferenciado. Eu agradeço essa oportunidade, espero voltar, falar mais com sobre o Ruge certeza. Ramos Contar e mais também história. falar sobre o ciclismo, onde eu cheguei Aham. e posso dizer para você, tive aquele pontapé inicial aqui no Ruge Ramos. E eu sei que você tem uma corrida que ficou marcado, que é a 9 de julho. Mas quem quiser assistir, tem um vídeo no YouTube, né? Tem um vídeo no YouTube. Aham. Nós estamos Você trazendo não mais dois consegue vídeos. colocar no. Vamos colocar aqui a descrição. Na descrição É. embaixo vai ter o link do canal dele, do Miguel Duarte. E no com as próprio stories. site da Foz TV, você pode Ah. colocar de repente o E vídeo lá. também no site da Foz TV vai ter também. E no vídeo nós vamos fazer o vídeo da história bonita e também dos bastidores do ciclismo, né? Ó, que Porque- vocês acham da gente ter um podcast aí, ou um canal de vídeo das histórias polêmicas do ciclismo aí? Ah, tem bastante história polêmica. Isso tem em todos os esportes, mas do ciclismo Aham. eu conheço bastante. E são coisas, são fatos que mudaram a história do ciclismo no Aham. Brasil. Mas aqui no Ruge mesmo que eu falo, a minha referência de grande ciclismo foram aqui. Ah, legal. Justo Vieira Chacon, um dos melhores velocistas do Brasil. Lorival, tem a Marcos Fino, que andou por aqui. Teve aqui no Ruge, lá embaixo, vários corredores que agora estou recordando, Aham. que nasceram, foram criados aqui no Ruge. E referência, foram campeões brasileiros. Legal. Porque esse ambiente que passa aqui no Ruge é um ambiente de tranquilidade, Aham. sossego. É, que é muito bom. Tranquilidade. Entendeu? Então, brevemente estaremos comentando mais alguma coisa. Eu agradeço a oportunidade e Ruge Ramos sempre. Uma vez Ruge, sempre Ruge. Eu que agradeço muito a presença de vocês. Luciano, tem alguma história que você ainda queira contar? Alguma coisa, considerações aí, finais? Não, chega de história. Eu quero só depois voltar para a gente fazer outros programas com as histórias do meu pai, que eu acho que vale a pena contar. Eu tenho muitos outros assuntos que a gente consegue aprofundar aqui depois, em outros momentos. Mas eu acho que vai do público, né? O que o público tiver interesse aí, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Mas, assim, foi um grande prazer. Eu adorei a experiência, né? Aham. E parabéns pelo programa. Com certeza já está sendo um sucesso aí. E o sucesso a questão do que é o sucesso, né? Será que o sucesso é recorde de audiência ou o Nossa. sucesso é fazer sentido na vida das pessoas? Exatamente Né? isso. Então, eu acho que se você, assim, se esse programa puder fazer sentido para a vida, né, das pessoas, tiver um impacto positivo, os números ficam em segundo plano. Sim, sim. A ideia é bem essa, né? O registro da história aqui, né? Que a gente está fazendo hoje. Daqui quantos anos, enquanto tiver YouTube, vai ter nosso registro lá, né? E bem, uma coisa muito legal que você falou, sucesso. Que é o sucesso, né? Às vezes para as pessoas, assim, para alguma pessoa, a superação que ela teve, que saiu, igual do Miguel mesmo, saiu de um ponto ali totalmente rejeitado, que não ia ser nada, e aonde que ele chegou, né? E às vezes não tá só relacionado a dinheiro também, né? Mas nas vitórias. Você mesmo, você era uma pessoa, o tanto que você passou para se formar, e hoje ter o doutorado, ter todas as especializações, né? Então acho que é isso. Para quem tá assistindo, acho que é legal.
sucesso não é só o dinheiro que você tem no bolso, nem as coisas que você tem. Mas aquilo que você passa, só você sabe as dificuldades que você tem e que você passou, né? Então, se sinta sempre vitorioso, agradeça sempre a Deus, né? E é isso. Então, pra gente Quero dar um finalizar, abraço aqui pro Pelegrino, grande Pellegrini, corredor do Rude Ramos, que dança toda quinta-feira lá no Clube dos Meninos, conhecido lá, um grande campeão. verdade. É verdade, ele comentou que Ele dança lá de quinta-feira, correu muito pelo Clube dos Meninos. Aham. E, se Deus quiser, logo nós vamos trazer ele, o Lorival e mais Vamos outras personalidades Vamos fazer do esporte aí. um encontro de ciclistas Nossa. aqui, hein? Um bate-pedal. Aham. Inclusive, vou trazer também o pessoal Show de bola. Tem o pessoal do Parque dos Meninos lá, do Clube dos Meninos, né? Isso, Eles têm bastante. isso. Trazer todo mundo junto de uma vez só, né? Acho que vai ser Isso. bem legal. Então, gente, vamos ficar por aqui. Quero agradecer de novo os patrocinadores aí que ajudou a gente. Quero agradecer o Cristiano, que é diretor aqui do nosso programa. Tem a agência também, Tatu e eu fazendo marketing. Ele parceiro aqui da Foz Publicidade e da Foz TV. A Foz TV não faz só podcast. Então aqui a gente tem esse estúdio para gravação do podcast, mas aqui também a gente pode gravar videoaulas. Tem a outra sala que a gente faz fotografias também. Então, assim, tem muita coisa. Você pode procurar a gente, que tem tudo isso. E uma revelação. Talvez vai parecer panelinha, mas como a gente está começando o programa, é o segundo episódio ainda, eu tô pegando o jeito aqui na programação. Vocês me desculpem as minhas falhas, que é a falta de profissionalismo, mas estamos pegando o jeito. Às vezes eu fiquei interrompendo bastante a Luciane, é porque em casa é assim. Ela é minha irmã, Luciane, Miguel Duarte é o meu pai, a minha grande referência e inspiração para mim estar hoje aqui. Então a empresa aqui que eu construí hoje, a Foz Publicidade, tudo começou com a Foz Publicidade, e aí veio a Foz TV. O Cristiano sempre esteve comigo também, já foi meu sócio, hoje a gente é parceiro, e ele sempre me ajudou também a construir. Hoje tudo isso aqui tem a participação dele também. Então, é isso. Meu pai e minha irmã, agradeço a presença deles, e a gente vai ficar por aqui, e fiquem até o próximo episódio. Obrigado a todos.